desafios no diagnóstico atual da osteoporose. Logo depois nós vamos estar comentando algo que talvez seja um dos temas mais discutidos quando nós pensamos em osteoporose hoje, que é exatamente a estratificação do risco de fraturas. E como a informação sobre microarquitetura é importante para que nós possamos estratificar, em termos de risco, os nossos pacientes. Nós vamos sumarizar para os senhores as recomendações das diretrizes mais atuais que nós temos. Praticamente as principais sociedades mundiais ligadas ao campo do osteometabolismo atualizaram as suas diretrizes agora em 2019, 2020. Nós vamos apresentar uma síntese disso para os senhores. E por último, mas não menos importante, nós vamos também ter uma visão geral do tratamento da osteoporose, mas com uma estratégia terapêutica que é recomendada, inclusive, nessas diretrizes, que é o tratamento da osteoporose baseado no risco de fratura dos nossos pacientes. Tudo isso para que a gente possa ter uma base para depois focar nossa atenção na questão do TBS. Nós temos vivenciado nas últimas décadas, e aqueles que são mais velhos como eu participaram, têm visto toda essa evolução, essa verdadeira revolução conceitual da osteoporose. Algumas décadas atrás, nem tanto tempo assim, a osteoporose era vista e era definida como uma síndrome clínica caracterizada pela fratura. Basicamente, o que nós víamos eram pacientes idosas, mulheres na pós-menopausa, que apresentavam fraturas por fragilidade, como fraturas vertebrais e no fêmur proximal. Nesse momento, era reconhecido que esses pacientes tinham osteoporose. Então, a osteoporose, naquele momento, era uma síndrome que tinha como marca para ser definida a presença da fratura. Até que no início, meados dos anos 80, início dos anos 90, com a chegada da densitometria ao mercado e com um aval importante da Organização Mundial de Saúde, nós tivemos, naquele momento, uma abordagem quantitativa da osteoporose, usando a medida da DMO pelo DEXA. Todos nós estamos bastante familiarizados com a classificação diagnóstica da OMS, e naquele momento se definia a osteoporose em indivíduos que tinham mulheres na pós-menopausa e homens a partir de 50 anos que tinham um T-score igual ou menor do que menos 2,5 desvios padrão em relação à média do adulto jovem, mesmo na ausência de fratura. Então, naquele momento, a osteoporose deixava de ser uma síndrome clínica caracterizada pela fratura e passava, paradoxalmente, a ser um fator de risco para a fratura. Nós estávamos bastante confortáveis naquele momento com essa mudança conceitual, até que as evidências nos mostraram que, apesar de nós termos avançado da ocorrência da fratura para o conceito quantitativo da densitometria, que nós ainda precisávamos de expandir se nós quiséssemos realmente conceituar adequadamente essa doença. E um dos trabalhos importantes, que é um dos referenciais para essa evolução contínua, foi o estudo NORA, o National Osteoporosis Risk Assessment, capitaneado pelo Ethel Sais no início dos anos 2000, um grande estudo observacional, mais de 200 mil mulheres americanas acima de 50 anos sem tratamento, acompanhadas por um ano, onde se viu claramente que realmente a densitometria, a osteoporose diagnosticada, estimada pela densitometria, tinha realmente um papel importante quando você pensava em termos de taxa de fratura. Ou seja, os pacientes com mais baixa massa óssea tinham um risco relativo de fratura maior quando comparado àqueles que tinham um nível densitométrico melhor. Mas, no entanto, o que chamou muito a atenção nesse estudo, e ele foi um dos pontos importantes para chamar a nossa atenção na necessidade de rever os nossos conceitos, é que quando nesse estudo foi avaliado o número absoluto de fraturas, que em última instância representa a carga da doença que nós queremos evitar, ficou claro que mais da metade das fraturas ocorriam em pacientes que tinham um T-score acima do limiar osteoporótico da densitometria, ou seja, acima de menos 2,5 desvios padrão. Ficava claro que, para conceituar essa doença, além da questão da presença da fratura, já que já não era mais obrigatório naquele momento, apenas aspectos quantitativos poderiam não explicar toda a fragilidade óssea que nós queríamos definir. E aí, nesse momento, nós avançamos conceitualmente para entender que outros aspectos qualitativos, e dentre deles, naquele momento, certamente a microarquitetura foi um ponto fundamental. Ou seja, nós precisávamos para poder ter um conceito que fosse suficientemente amplo para abordar, para abarcar todo o espectro da doença, eu precisava de aspectos quantitativos, medidos pela densitometria, mas certamente de aspectos que fossem qualitativos e, certamente, a microarquitetura é um ponto importante.
Nesse aspecto, nós fundimos, então, todas essas informações com a definição do NIH, na reunião de consenso em 2001, que é a definição que nós utilizamos no momento, que caracteriza a osteoporose como uma desordem esquelética caracterizada por um comprometimento da resistência óssea, predispondo a um risco maior de fratura. Nós já sabemos bem que a resistência óssea ela integra, então, aspectos de quantitativos, a densidade óssea, o conteúdo mineral medido pelo DEXA, mas que incorpora também aspectos de qualidade óssea. A microarquitetura continua sendo muito importante, mas nós entendemos que remodelação óssea, propriedades materiais do osso, fazem parte desse conjunto de qualidade óssea que precisam ser levados em consideração quando eu quero conceituar essa doença. O nosso grande desafio a partir daí não foi nem tanto mudar a definição, mas foi como incorporar na prática clínica a nossa capacidade de medir parâmetros de qualidade óssea. E por isso hoje essa discussão com o TBS é tão importante, porque nós temos muitos métodos para medir qualidade óssea, mas grande parte deles restritos ao mundo acadêmico, ao ambiente de pesquisa. E nós precisávamos, e hoje nós temos essa oportunidade, de ter um método que pudesse ser aplicado clinicamente e nos trouxesse, enquanto clínicos, informação tão importante da qualidade óssea para que nós pudéssemos avaliar a resistência óssea dos nossos pacientes, né? Agora, o que realmente levou a toda essa evolução, né? Vários fatores levaram a essa revolução conceitual da osteoporose. Mas um ponto importante, sem sombra de dúvida, foi o nosso avanço do conhecimento da biologia óssea, né? Não apenas no entendimento dos múltiplos níveis anatômicos da estrutura óssea, né? Mas da íntima relação de estrutura, função com remodelação óssea, né? É exatamente essa interação dessa maquinaria celular, né, do osso, osteoblastos, osteócitos e osteoclastos, é exatamente essa interação de remodelação com forma e função que estão no cerne da origem da fragilidade óssea. Nós já conhecíamos há bastante tempo esse ciclo acoplado da remodelação óssea, onde havia comunicação entre osteócitos, osteoblastos e osteoclastos, naquelas fases tradicionais e clássicas, né, de quiescência, seguida de reabsorção, seguida logo depois da reversão e depois da formação. Nós sabíamos, já conhecíamos isso. Mas o que nós avançamos dramaticamente nessa última década foi exatamente entender como essas vias de comunicação orquestram todo esse processo da remodelação óssea. Isso teve um impacto profundo, não apenas no entendimento das origens da fragilidade óssea, mas pelas implicações no tratamento, como nós vamos ver daqui a pouquinho, né? Então, ou seja, duas vias foram fundamentais para nós pudéssemos entender de forma mais detalhada como essa fragilidade óssea se estabelece. Uma delas é a via do Rank-Rank-ligante, que tem um papel fundamental na osteoclastogênese e na modulação da reabsorção óssea. Nós sabemos que, especialmente na osteoporose pós-menopáusica, mas isso também se aplica na osteoporose senil, do envelhecimento, que a diminuição dos esteroides sexuais leva a uma expressão desregulada pelos osteoblastos do Rank ligante e da osteoprotegerina. O predomínio de Rank ligante faz com que haja um maior recrutamento de osteoclastos, maior diferenciação dessas células, ativação significativa, o que faz com que a reabsorção óssea predomine sobre a formação, que também está aumentada até pelo processo de acoplamento, mas que é incapaz de suprir todo aquele processo de reabsorção óssea, levando a um déficit em função do aumento importante da frequência de ativação e do desnível que nós temos entre reabsorção e formação nas unidades multicelulares básicas, né? Então, essa é uma via importante que nós aprendemos. E, certamente, isso nos faz entender por que esses pacientes passam a ter uma perda significativa a partir do envelhecimento e, fundamentalmente, a partir da menopausa para a mulher, né? Mas uma outra via fundamental em termos de comunicação celular foi a via do Wnt, que é fundamental para a formação óssea. Nós imaginarmos nesse cartoon aqui um osteoblasto, né, com a sua membrana celular, o seu citoplasma e a sua membrana nuclear. Nós aprendemos nessa última década que as proteínas Wnt são fundamentais ao se ligarem aos seus receptores LRP5, LRP6 e o seu receptor Frisol, e essa interação com os receptores leva ao acúmulo no citoplasma de uma substância que é a beta-catenina. A beta-catenina migra para o núcleo, se liga a fatores, ativa fatores de transcrição e vai ativar a maquinaria transcricional do osteoclasto, levando, em última análise, a aumento de proliferação, diferenciação e atividade do osteoblasto, ou seja, promovendo formação óssea.
essa é uma via fundamental para estimular a formação óssea. O que nós aprendemos nessa última década é que os osteócitos e osteoblastos sintetizam, a partir do hipoestrogenismo, quantidades maiores de uma proteína que é a esclerostina, que é um dos mais potentes inibidores da formação óssea. Ela se liga aos receptores, impedindo a interação entre o INT e os seus receptores. Consequentemente, a beta-catenina ela é degradada no citoplasma do osteoblasto e não há ativação osteoblástica. Ao contrário, nós temos uma redução dessa atividade osteoblástica. Então, além disso, paradoxalmente, a esclerostina não apenas inibe a formação, mas ela também, nós sabemos hoje, tem um papel em levar a uma desregulação entre Rank ligante e osteoprotegerina, com predomínio de Rank ligante, ou seja, também estimulando a reabsorção óssea. Né? Então, ou seja, de maneira bastante básica, nós avançamos do ponto de vista do entendimento da origem da fragilidade óssea. A menopausa nas mulheres, o envelhecimento em ambos os sexos, vai aumentar a expressão do Rank ligante e promover a reabsorção óssea, e a maior expressão de esclerostina, ao mesmo tempo que diminui a formação óssea, também aumenta a reabsorção óssea. E é exatamente esse desbalanço da remodelação que tem um impacto profundo na microarquitetura. Quando nós vemos perda de volume trabecular, desconexão de trabéculas, diminuição da espessura cortical, maior taxa de formação de resistência óssea, é exatamente devido ao impacto que nós temos dessa interação entre uma remodelação óssea alterada sendo traduzida em alterações da microarquitetura. Por isso que é impossível entender todo esse processo se nós não combinarmos todas essas coisas. Para a gente finalizar essa parte mais introdutória, nós temos avanços também no diagnóstico da osteoporose. Nós já sabemos, já há bastante tempo, que você pode fazer o diagnóstico clínico da osteoporose, nós já mencionamos isso anteriormente, pela ocorrência de fraturas a um trauma mínimo, ou fraturas por fragilidade, excluindo esses sítios habituais. Né? Nós podemos fazer também esse diagnóstico, isso já está bastante sedimentado no nosso meio, utilizando a densitometria com os critérios diagnósticos da OMS. O que tem se discutido, e pelo menos algumas das sociedades mais importantes do osteometabolismo mundial já adaptaram, é a utilização do FRAX como um dos critérios para diagnóstico de osteoporose. Né? Nós conhecemos bem o FRAX, eu espero que a maioria de vocês já tenha tido contato com ele, essa ferramenta, né? Não ferramenta, essa ferramenta de avaliação de risco de fraturas, que, através do uso de um grupo seleto de fatores clínicos de risco, que podem e devem, na maioria das vezes, serem associados à medida da DMO do colo, obtida pela densitometria, é capaz de estimar o risco absoluto de fraturas de fêmur ou de fraturas osteoporóticas maiores nos próximos 10 anos. Né? Essa é uma ferramenta que está disponível online, já validada para o Brasil desde 2013, e que permite que, de maneira muito rápida, nós clínicos possamos, ao introduzir essas informações básicas na ferramenta, sermos capazes de estimar, então, qual é o risco de fraturas maiores e de fraturas de quadril dos nossos pacientes ao longo de 10 anos. O que é muito importante na utilização do FRAX no nosso dia a dia é o entendimento de que é fundamental a incorporação de dois conceitos. O primeiro são os de limiares de intervenção. Uma vez que a ferramenta calcule para nós o risco, qual é o limiar de intervenção? Quando esse risco passa a ser importante o suficiente para que eu intervenha? Né? E esse primeiro conceito, nós temos, ao longo do mundo, aí, duas maneiras de se administrar esse limiar de intervenção. Uma das formas de se trabalhar com isso é o limiar de intervenção fixo, que é o que foi adotado pela National Osteoporosis Foundation nos Estados Unidos e no Canadá. Lá eles trabalham com 2 pontos de corte fixos, 3% para a fratura de quadril e 20% para fraturas maiores, como sendo a definição para nessas regiões de um limite de intervenção onde eu devo realmente atuar. Grande parte do mundo segue uma outra estratégia, que é o limite de intervenção variável, seguindo uma metodologia que foi desenvolvida no Reino Unido pela National Osteoporosis Guideline Groups, a NOG, e que, na verdade, utiliza um limiar de intervenção que é idade dependente. Ou seja, sempre que a probabilidade de fratura do meu paciente, que está na minha frente, eu fiz a ferramenta FRAX, coloquei seus fatores de risco e calculei a sua probabilidade, for equivalente a de um paciente com a mesma idade que tem a fratura prévia, esse paciente é classificado
como tendo atingido o limiar de intervenção e realmente a conduta passa a ser diferente a partir daí. Na prática, então, além de entender esses conceitos de limiar de intervenção, é fundamental para a aplicação do FRAX que nós entendamos, e isso é fundamental na estratégia NOG, que nós possamos utilizar a forma gráfica de plotar e interpretar os resultados. De uma maneira prática, ao atendermos os nossos pacientes, utilizando o FRAX, nós vamos fazer o levantamento dos fatores clínicos de risco, vamos popular a ferramenta com essas informações e nós vamos ter o cálculo da probabilidade de fratura. Essa probabilidade de fratura ela vai ser plotada num gráfico de 3 zonas, não apenas diagnósticas, mas também prognósticas. Esses pacientes podem ter uma probabilidade de fratura classificada como de baixo risco, e aqui, basicamente, medidas gerais, cálcio, vitamina D, orientação seriam importantes. Pode ter, ao mesmo tempo, ser plotado numa zona de alto risco, acima do limiar superior de avaliação, que é essa linha que separa, a partir de onde a zona vermelha de alto risco aumenta. Ou ela pode ter uma probabilidade de fratura que nós chamamos de intermediária, que está entre o limiar superior de avaliação e o limiar inferior de avaliação. Nesses casos, se recomenda, idealmente, a realização da densitometria óssea. E aí nós, mais uma vez, calculamos o FRAX, e isso gera automaticamente um novo gráfico para a nossa interpretação, onde agora eu tenho uma linha que separa essas duas regiões de alto e baixo risco, que é o nosso limiar de intervenção, né? E os pacientes podem ser classificados como tendo baixo ou alto risco. E o alto risco certamente tem uma indicação, tem uma interpretação prognóstica diferente. Muito bem, algumas sociedades têm utilizado naqueles pacientes que têm osteopenia densitométrica, mas que ao se fazer o FRAX, a probabilidade de fratura se encontra acima do limiar de intervenção, muitas dessas sociedades, nas suas diretrizes, têm estabelecido que para esses pacientes osteopênicos densitométricos, mas que ao se fazer o FRAX, eu estou acima, meu nível de risco está acima do limiar de intervenção, esses pacientes também poderiam ser classificados como tendo osteoporose, né? Um aspecto muito importante, a Bárbara depois vai comentar sobre isso, é exatamente a possibilidade que nós temos de ajustar o FRAX, o cálculo do FRAX e, consequentemente, a classificação desses pacientes pelo TBS. Ou seja, há uma série de evidências mostrando que, de forma independente, os parâmetros da TBS trazem informações adicionais àquilo que fatores clínicos de risco e FRAX podem nos fornecer. E é um aspecto bastante interessante do uso do TBS para o ajuste do FRAX, né? Muito bem, senhores, mas uma vez que a gente tem uma visão mais geral de onde nós avançamos em termos de diagnóstico, de conceito da osteoporose, o que nós temos discutido bastante hoje no mundo todo é a estratificação do risco de fraturas, né? Essa é uma parte fundamental, eu diria essencial, do manejo do seu paciente com osteoporose. É crítico que nós estratifiquemos o risco para que sejamos capazes de fazer um tratamento adequado, personalizado, como nós vamos ver no último tópico. Basicamente, agora em 2019, 2020, as principais sociedades internacionais do osteometabolismo reviram as suas diretrizes, né? Em 2019, a International Osteoporosis Foundation, a Fundação Internacional de Osteoporose, e a Sociedade Europeia de Aspectos Clínicos e Econômicos da Osteoporose e Osteoartrite, o ECEL, fizeram a sua revisão. Em 2000, agora, recente, a Sociedade Americana de Endocrinologia Clínica, a Associação Americana de Endocrinologia Clínica e a Endocrine Society, nos Estados Unidos, ambas reviram também as suas diretrizes, com uma série de atualizações, mas nós vamos focar aqui fundamentalmente o que essas diretrizes nos disseram e nos recomendam em termos de estratificação do risco. E nesse ponto específico, elas ressaltam todas essas diretrizes com declarações um pouco diferentes, particulares em cada uma delas, mas todas elas, de forma comum, identificam para nós estratégias de tratamento baseadas nessa estratificação de risco. E isso foi feito exatamente baseado nas melhores evidências disponíveis, o que faz com que a força dessa recomendação, não só o nível da evidência, mas a força da recomendação seja bastante interessante, né? Produzindo um consenso clínico, principalmente naquelas áreas onde a evidência não consegue fazer a concatenação de toda a informação. Mas sempre chamando a atenção de que, mesmo a estratificação do risco sugerida pelas diretrizes, é uma recomendação. Ela não deve e não pode substituir, em momento nenhum, o julgamento clínico
que é fundamental para que você possa dar a última avaliação na conduta do seu paciente. Nós não vamos entrar em detalhe em cada uma dessas diretrizes, né, até para que nós possamos aproveitar o nosso tempo depois na discussão com o TBS, mas a ideia aqui é trazer para os senhores uma harmonização dessas diretrizes. O que elas dizem em termos de como eu devo classificar o status de risco dos meus pacientes? Basicamente, elas vão classificar os pacientes em 3 níveis de risco: pacientes de baixo, alto e muito alto risco. Segundo as diretrizes mais atuais, serão de baixo risco os indivíduos, as mulheres na pós-menopausa, homens a partir de 50 anos, que não tenham fratura prévia, simultaneamente apresentem um T-score acima de -2,5, ou seja, sejam osteopênicos ou mesmo normais, e que apresentem um FRAX de baixo risco, ou seja, um FRAX, ao ser feito o FRAX, a probabilidade de fratura se encontra abaixo do limiar de intervenção. Esse é o critério para que você defina o seu paciente como alto risco. Todos esses fatores têm que estar presentes. Os pacientes de alto risco, a presença de qualquer um desses fatores, mesmo que isoladamente, já caracterizaria, segundo as diretrizes, o nosso paciente como tendo um alto risco de fratura. Se ele já teve uma fratura prévia, ou mesmo na ausência de fratura, se ele tem um T-score na faixa osteoporótica, igual ou menor a -2,5, ou se esse paciente, mesmo sem fratura, ou mesmo sem osteoporose densitométrica, é osteopênico, mas ao se realizar o FRAX, ele está acima do limiar de intervenção, ou seja, ele tem um alto risco de fratura pelo FRAX, ele deve ser considerado como tendo um alto risco. De uma forma geral, essas duas categorias já são muito intuitivas e já eram mais ou menos contempladas nas versões anteriores dessas diretrizes. Um dado bastante interessante nessas diretrizes atuais é a classificação dos pacientes de muito alto risco. E certamente, apesar de haver pequenas diferenças entre elas, de uma forma geral, serão classificados pacientes de muito alto risco aqueles pacientes que tiveram fraturas, mas principalmente as fraturas que são recentes, nos últimos 12 meses. Há um corpo robusto de evidência demonstrando que pacientes com fraturas recentes apresentam uma taxa de refratura nos próximos 12, 24 meses muito alta. É o que nós chamamos hoje, no nosso jargão, de risco iminente de fratura. Esses pacientes devem ser categorizados como muito alto risco. Aqueles pacientes que apresentam um histórico de múltiplas fraturas, mesmo não recentes, também devem ser caracterizados nessa faixa de risco. Os pacientes que apresentaram fraturas durante o tratamento usando drogas anti-osteoporose ou fraturas durante o uso de medicações que sabidamente têm efeito negativo no metabolismo ósseo, como corticoides, por exemplo, inibidores da aromatase. Aqueles pacientes com um T-score muito baixo, abaixo de -3 desvios padrão. E aqueles pacientes que, ao se fazer o FRAX, tenham que, principalmente na diretriz da IOF, é caracterizado como muito alto risco de fratura. Ou seja, que a probabilidade calculada se encontra 20% acima do limiar de intervenção para aquela faixa etária, seria caracterizado muito alto risco de fratura, segundo a IOF. Uma coisa bastante interessante é a presença do FRAX em todas essas categorias e todas as sociedades sugerindo que, mais uma vez, que sempre que possível, sempre que disponível, esse FRAX pode e deve ser ajustado pelo TBS para refletir melhor qual é o real risco dos nossos pacientes. E, por último, senhores, como é que nós tratamos a osteoporose à luz dessas novas evidências, né? Certamente, com um princípio novo, né? É o princípio do tratamento baseado no risco de fraturas. Nessas diretrizes, certamente, ela contempla tratamentos não farmacológicos e farmacológicos. Nós não vamos mencionar cálcio, vitamina D, atividade física e controle de fatores de risco, tabagismo, álcool, enfim. Nós não temos, pelo tempo sumário que nós temos, mas não podemos deixar de enfatizar a importância disso. O foco central é não apenas o nosso armamentário terapêutico, composto de drogas antirreabsortivas, que inibem, por maneiras diferentes, a ação reabsortiva do osteoclasto, bisfosfonatos, denosumab, TH e haloxifeno, e também as drogas anabólicas com foco central na formação. Até bem pouco tempo nós só tínhamos disponíveis no nosso meio teriparatida. Em dezembro, agora, tivemos a aprovação da Anvisa do romosumab, ainda não está disponível na farmácia, mas, ou seja, nós já podemos contar, a partir de agora, né, em breve, também com o romosumab já aprovado pela Anvisa como uma opção de droga anabólica.
Uma coisa fundamental é a filosofia que essas novas diretrizes trazem para o tratamento baseado no risco de fraturas. Chamam a atenção da importância de você, como medida inicial, avaliar o risco do seu paciente, pois isso vai permitir a implementação de estratégias de tratamento individualizadas. Ou seja, a ideia por trás desse princípio é que o paciente receba o tratamento que corresponda às suas necessidades ou ao seu risco de fratura, né? Isso vai permitir, especialmente naqueles pacientes com muito alto risco, que você opte já inicialmente por intervenções de efeito precoce, não apenas utilizando drogas que têm uma magnitude de efeito antifratura maior, mas que sejam capazes de reduzir mais rapidamente o risco de fratura, principalmente naqueles pacientes com risco iminente, né? E essa filosofia não se aplica apenas a essa introdução do tratamento, ao início do tratamento, mas é a garantia de que a avaliação, a reavaliação periódica do status de risco nos permita estratégias de longo prazo, onde o sequenciamento lógico adequado ao risco desse paciente seja empregado, já que o tratamento da osteoporose é um tratamento de longo prazo, numa doença crônica como ela é, né? Também fazendo aqui um apanhado bastante sumário, né, do que nós temos conversado em termos de tratamento baseado em risco, se os nossos pacientes são caracterizados como sendo baixo risco, terapia de reposição hormonal ou haloxifeno, especialmente naqueles pacientes com osteopenia, sem fratura prévia, né, com um frax abaixo do limiar de intervenção, principalmente se ajustado pelo TBS, certamente terapia de reposição hormonal e haloxifeno, se não houverem contraindicações, são opções bastante interessantes, mas óbvio que esses pacientes precisam ser periodicamente reavaliados para ver se não há mudança de status, principalmente se acontece uma fratura. Para aqueles pacientes que tenham alto risco, quer porque tenham fratura prévia, quer porque tenham um T-score na faixa osteoporótica, ou porque tenham um frax, são osteopênicos, mas têm um T-score acima do limiar de intervenção, denosumab e bisfosfonatos, principalmente aquelas drogas que nós chamamos que têm ação multissítio, que tem uma evidência comprovada de redução de fraturas vertebral, não vertebral e de quadril, como é o denosumab, o alendronato, o zolendronato e o risendronato, são as drogas de primeira opção. Em situações onde isso não é possível, por contraindicação e intolerância, o ibandronato ou mesmo o haloxifeno poderiam ser usados. Os pacientes precisam ser reavaliados a cada 3 ou 5 anos, especialmente os bisfosfonatos, pela possibilidade daqueles pacientes que migram de um alto risco para um baixo risco, de você pensar num drug holiday. E, evidentemente, naqueles pacientes que ainda continuam após esse período com a classificação de alto risco, a manutenção do bisfosfonato ou a migração, a transição de bisfosfonato para denosumab é uma opção interessante. Mas a grande mudança em termos de recomendação é que nos pacientes com muito alto risco, nós já comecemos utilizando drogas formadoras ósseas, o romosumab ou a teriparatida. Há evidências já frontais, estudo head-to-head contra alendronato, contra risendronato, de que essas drogas não apenas promovem maior redução do risco de fraturas, mas também o fazem de forma mais rápida. Então, elas devem, sempre que for possível, ser a opção de escolha inicial nesses pacientes com muito alto risco. Obviamente que esses pacientes serão reavaliados um ano ou 24 meses, um ano após o romosumab ou 24 meses após a teriparatida, e uma transição para uma droga antirreabsortiva é fundamental para que você preserve o efeito, faça uma sustentação do efeito antifratura, né? Então, ou seja, senhores, de maneira bastante sucinta, a mensagem central que fica aqui é que a osteoporose continua sendo e se torna cada dia mais um problema de saúde pública, não só no nosso país, mas no mundo inteiro, à medida que a expectativa de vida aumenta. A base fisiológica para a osteoporose é a diminuição da resistência óssea. Óbvio que nós temos ao nosso recurso fácil a densitometria, e ela pode nos fornecer não apenas dados quantitativos, mas certamente agregando o TBS, agora se torna possível do ponto de vista clínico, nós vamos ver isso a seguir, você ter parâmetros de qualidade óssea sendo avaliados. A diminuição da DMO está associada ao risco de fratura, mas não é seu único determinante. O TBS entra fundamentalmente como uma forma de nós avaliarmos a microarquitetura. E a estratégia de estratificação de risco e tratamento baseado nesse risco é a nova recomendação na maioria das diretrizes mundiais e certamente vai ser incorporada nas nossas à medida que ela é atualizada.
Então, basicamente, é o que nós queríamos falar com os senhores aqui hoje, e depois nós estamos à disposição para poder estar conversando. Muito obrigado. Muitíssimo obrigado, Benhur. Temos 2 alunos que querem fazer perguntas e mais uma perguntinha aqui. Mas eu acho que eu vou deixar a Bárbara fazer a aula dela e no final a gente faz um apanhado geral e responde a todos. Porque até esses que levantam a mãozinha, a gente pode deixar que eles perguntem depois, a gente pode abrir o microfone e eles falam. Muito obrigado, Benhur. Espero que todos tenham apreciado essa introdução. E vamos seguir com a Bárbara, então. Bom, gente, boa noite. Agradeço a todos pela presença, ao Guilherme pelo convite, à MedMaps pelo convite e a brilhante introdução do Benhur, né, com uma aula lindíssima, que com certeza vai me ajudar demais aqui na minha função. Deixa eu só compartilhar com vocês aqui a minha tela. Vocês estão vendo, Guilherme? Estamos vendo. Tá, deixa eu só... Ai, peraí, desculpa. Aí, joia. Bom, então eu sou endocrinologista, né, como o Guilherme falou, e trabalho com TBS desde 2012, então tenho um carinho especial mesmo pela ferramenta e espero que a gente possa compartilhar aí conhecimento sobre ela. Então, como o Benhur falou, a densitometria óssea, né, a medida da DMO, da densidade mineral óssea, por densitometria, é o padrão ouro para avaliação do risco de fratura na prática clínica. Vocês sabem que é um exame que oferece uma baixa radiação ionizante e é, de fato, um bom preditor de fratura. No entanto, apesar de ser esse importante preditor de fratura, a DMO avaliada por DEXA tem algumas limitações. Então, ele é um método em 2 dimensões, então ele é influenciado pelo tamanho do osso, eu vou falar um pouquinho disso mais na frente. Não distingue entre compartimentos ósseos, trabecular e cortical. Alguns artefatos, como osteoartrite, assim como a presença de fratura vertebral, elevam falsamente a medida da DMO por DEXA. Essa situação que é muito importante, em algumas situações, principalmente em causas secundárias de osteoporose, como hipercortisolismo, diabetes tipo 2, acromegalia, entre outros, existe uma discordância do risco de fratura e da DMO avaliada por DEXA. Então, a gente sabe que esses pacientes, eles fraturam com uma DMO mais elevada, muitas vezes fora da faixa de osteoporose. E o mais importante, é o que o Benhur falou e frisou bem na aula dele, é que ocorre um grande número absoluto de fraturas em pacientes com um T-score ou de osteopenia ou até de uma massa óssea normal, ou seja, num T-score fora da faixa de osteoporose. Então, eu não vou repetir aqui, esse é o estudo da Ethel Cyrus que o Benhur mostrou, mostrando que, de fato, né, quanto menor o T-score, maior o risco de fratura, representado aqui pelas barras cinzas, mas o número absoluto de fratura, ele se concentra ali nessa faixa, ele é maior, né, nessa faixa de osteopenia, né, com o T-score entre -1 e -2,5. Então, o nosso desafio é tentar identificar esses pacientes que têm uma osteopenia, mas que têm um risco maior de fratura. Como que nós vamos identificá-los e tratá-los para evitar o desfecho que a gente quer, que é a fratura? Então, eu falo, meus slides não são bonitos igual esses do Benhur, não, depois eu vou aprender como que a gente faz, mas isso aqui é só para vocês entenderem que, na verdade, eu considero que a DMO por DEXA, ela é a pontinha do iceberg. Ela é o que a gente consegue, assim, ver, né, para tentar enxergar qual que é o risco de fratura daquele paciente, mas a gente tem vários outros fatores que a gente tem que considerar se a gente quer, de fato, classificar o risco de fratura do nosso paciente. Algumas coisas não são muito evidentes, que são os fatores clínicos de risco, né, que seria maior chance de quedas, história familiar de osteoporose, fraturas prévias, idade avançada, causa secundária de osteoporose. Então, esses fatores, eles não são claros na nossa anamnese e isso nos ajuda muito a identificar o risco de fratura de um paciente, e isso é feito através né, da sistematização desses fatores que são colocados ali no FRAX, como o Benhur falou. Mas a gente também tem outros fatores que são os fatores relacionados à qualidade óssea.
Então, a microarquitetura, a densidade volumétrica, o quanto o osso está sendo remodelado, a mineralização óssea, a geometria óssea. Então, esses são parâmetros de qualidade óssea que definitivamente influem no risco de fratura. Então, quando a gente vai pensar bem, como que a gente vai conseguir, de fato, identificar aqueles pacientes de maior risco? Então, é claro que a DMO nos ajuda, né? E ela é realmente padrão ouro ainda na nossa prática, mas é muito importante que, além da DMO, a gente lembre de avaliar os fatores clínicos de risco. E uma outra coisa importante, pesquisar a fratura vertebral. Então, a gente consegue, através de uma radiografia simples de coluna torácica e lombar, ou do próprio VFA, que identifica fraturas através da densitometria, identificar fraturas vertebrais, o que muitas vezes nos motiva, né, vai nos motivar a oferecer um tratamento farmacológico para um paciente para reduzir o risco de novas fraturas. Então, essas armas são muito importantes que a gente lembre delas e que a gente as utilize para classificar o risco de fratura do nosso paciente. Essas outras metodologias que nos permitem avaliar a qualidade óssea, como histomorfometria, né, que é uma biópsia óssea, assim como uma microtomografia, que também a gente faz a partir de uma biópsia da crista ilíaca, as tomografias quantitativas, tanto de alta resolução quanto a de resolução menor, né, a central, para avaliar microarquitetura, microrressonância. Então, são armas importantes para a gente avaliar a qualidade óssea que certamente nos ajudariam. Acontece que essas ferramentas, elas são pouco disponíveis na prática clínica. Na verdade, assim, eu aqui, por exemplo, em Belo Horizonte, eu não tenho acesso a nenhuma dessas ferramentas, né? Eu não sei como vocês são nas suas cidades, mas, assim, mesmo em outros locais do mundo, essas ferramentas, elas acabam sendo disponíveis principalmente para pesquisa. E aí, daí vem a beleza, eu acho, né, dessa nova ferramenta que é o TBS, né, que é o score de osso trabecular, que, na verdade, ele tenta estimar a microarquitetura óssea a partir de uma imagem de densitometria, que é disponível para todos nós. Então, é uma ferramenta que certamente nos ajuda para tentar identificar um parâmetro de qualidade óssea que poderia nos ajudar a determinar o risco de fratura do paciente. E o que é exatamente o TBS? Então, como eu disse, ele é um índice que ele é calculado por um software específico que é instalado na máquina de densitometria, e ele avalia a textura da imagem da densitometria. E atualmente ele é disponível para avaliar a imagem de coluna lombar. E a partir dessa análise, ele estima a microarquitetura trabecular. Então, a principal vantagem, como eu disse, é que pode ser calculado a partir de imagens de DEXA, que são disponíveis, né, em todos, assim, muitos centros médicos, e é uma ferramenta que foi aprovada pelo FDA, pela Agência Europeia e pela nossa Anvisa, como um método complementar à medida da DMO por DEXA para avaliar o risco de fratura. E aí a gente se pergunta, né, como que a gente vai avaliar microarquitetura trabecular a partir de uma imagem de densitometria que é uma imagem de baixa resolução. Então, a gente tem alguns princípios, né, o princípio do TBS para a gente tentar entender isso. Eu vou dar um exemplo aqui como se a gente tivesse dois pacientes, supondo um paciente A e um paciente B, com a mesma densidade mineral óssea, como vocês observam aqui. No entanto, esse paciente A tem uma estrutura trabecular normal, com trabéculas bem conectadas, com um número satisfatório, uma boa espessura, e o paciente B com uma estrutura trabecular alterada, com aumento do espaçamento de trabéculas, redução do número, redução da espessura trabecular. Quando essas estruturas trabeculares, né, são projetadas contra um plano, a estrutura trabecular normal ela vai gerar uma imagem com um grande número de pixels, com diferentes tons de cinza, mas uma amplitude de variação entre esses tons muito pequena. Enquanto que essa estrutura trabecular alterada, ela gera uma imagem com um número menor de tons de cinza, mas uma grande amplitude de variação entre esses tons. O TBS, ele calcula, né, é um variograma que calcula a soma da diferença desses pixels, entre outras coisas, né, uma fórmula complexa, e a partir dessa avaliação desses pixels da imagem, ele vai definir um TBS mais alto, como representando, né, sendo
correlacionado com uma estrutura trabecular normal, e um TBS mais baixo, correlacionado com uma estrutura trabecular alterada. O TBS é uma unidade, na verdade, sem unidade de medida, e quanto maior o TBS, melhor a microarquitetura. Como eu disse, esse software, né, que é o TBS Insight, ele é instalado na máquina de densitometria, ou algumas vezes à distância, né? Quando a gente vai fazer pesquisas, a gente pode fazer isso também. Mas na prática, ali na nossa prática clínica, ele é instalado lá no aparelho da DEXA e ele calcula o TBS a partir da imagem da coluna lombar. E aí ele gera um laudo semelhante a esse. Nesse laudo, a gente tem os dados aí de cada uma das vértebras lombares, né, de L1 a L4, e o TBS ele é calculado pela média, né, L1 L4, uma média aritmética simples, na verdade, diferente da DMO. A gente deve avaliar o TBS na mesma região de interesse que a gente avalia a DMO. Então, apesar de ser ainda discutido, a gente pode até discutir sobre isso no fim da aula, mas ainda há recomendação de que a gente, por exemplo, se a gente tiver que excluir uma vértebra da avaliação de DMO, ou por uma fratura, ou por uma osteoartrite, que a gente deveria excluir de TBS também. A gente não é recomendável que a gente meça o TBS em pacientes com extremos de índice de massa corporal, então IMCs menor do que 15 ou maior do que 37, e apesar da gente usar a mesma região de interesse da DMO, alguns estudos nos mostram que há uma menor interferência desses artefatos que aumentam falsamente a medida de BMD no TBS. Então, esses artefatos como osteoartrite, fratura vertebral, elas influenciam mais a DMO do que a avaliação do TBS. E eu vou voltar nisso posteriormente. E aí, como que seria, então, o uso do TBS na nossa prática? Então, em 2015, o ISCD, né, que é a Sociedade Internacional de Densitometria Clínica, se reuniu, e eu tive o prazer de participar disso, para definir qual seria o posicionamento para o uso do TBS na nossa prática. Então, em que a gente poderia confiar, como que a gente poderia, de fato, usar a ferramenta. E aí a gente respondeu algumas questões, e uma delas, que eu acho a mais importante, é que o TBS pode sim ser usado como preditor do risco de fratura. E os estudos que a gente se baseia para definir essa primeira orientação são estudos enormes, né, estudos clínicos envolvendo aí 40 mil, 50 mil pacientes, e esses estudos eles incluíram principalmente homens e mulheres acima de 40 anos. Então, realmente, o número de estudos com pacientes mais jovens é menor. Além disso, o TBS pode ser usado para definir se a gente deve ou não tratar um paciente, mas nunca de maneira isolada, sempre utilizado como uma variável do FRAX ou fazendo um cálculo do T-score ajustado, que é uma outra proposta que veio posteriormente pelo Bill Leslie nesse artigo de 2018. Na época, o que se observava é que a variação do TBS com o uso de medicamentos antirreabsortivos, principalmente os bisfosfonatos, ela era menor do que a variação de DMO. Então, não ficava claro, na época que a gente fez o posicionamento, se o TBS seria útil para o monitoramento do tratamento desses pacientes. Mas depois viu-se que essas medicações que aumentam mais a DMO, como as medicações anabólicas ou denosumab, eles têm um efeito maior no TBS. Então, em 2019, o ISCD se reuniu de novo e recomendou que o TBS poderia ser usado para monitorar esses pacientes em uso de medicações anabólicas, principalmente. E, por último, houve aí esse olhar especial para o uso do TBS em condições especiais, ou em causas secundárias de osteoporose, principalmente o diabetes, porque, como eu disse anteriormente, essas condições, a DMO tem uma baixa sensibilidade para predição de fratura nesses pacientes. Então, o TBS poderia ter uma utilidade nesses pacientes, principalmente naqueles com diabetes tipo 2. É importante lembrar disso, né, que o TBS pode ser usado para definir início de tratamento, sendo usado principalmente como uma variável do FRAX. Eu vou explicar isso melhor.
Então, quando a gente pensa o que é um TBS alto, baixo, né, quais são os pontos de corte? Quando o TBS foi idealizado lá atrás, né, isso aqui talvez date de 2011, 2012, o fabricante sugeria que a gente usasse esses pontos de corte. Então, o TBS menor que 1,2 seria uma microarquitetura degradada, entre 1,2 e 1,35 parcialmente degradada, e maior do que 1,35 uma microarquitetura normal. E depois, né, com uma meta-análise que foi publicada em 2016, que envolvia vários pacientes, mais de quase 30 mil pacientes, de várias regiões do mundo, como Ásia, Europa, América do Norte, esses números foram revistos e, de acordo com os tercis de TBS da população estudada, eles foram definidos como, esses pontos foram mudados para 1,23, então, o TBS abaixo disso deveria ser considerado pacientes com alto risco de fratura, e aqueles com TBS acima de 1,31 com baixo risco de fratura. E aqui, no meio desses dois pontos, um risco intermediário de fratura. E atualmente a gente tende a usar esses valores, tá? Principalmente, na maioria dos estudos clínicos, hoje a gente usa esses pontos de corte, mas existem ainda algumas recomendações diferentes para, por exemplo, pacientes da América Latina, né, com um estudo baseado lá em Vitória, no México. Então, ainda existe controvérsia com relação a esses pontos de corte. E, assim, isso por um desses motivos, né, que a gente não deve usar o TBS isoladamente para definir qual paciente deve ser tratado ou não. Porque não há estudos que definam, de fato, um valor específico de TBS abaixo do qual o tratamento antiosteoporótico deveria ser indicado. Então, igual a gente indica, assim, T-score menor que menos 2,5, a gente vai tratar, aqui no TBS a gente não tem esse ponto de corte específico. O que a gente deve fazer é incorporar o TBS no FRAX. Por quê? Porque há estudos que apontam que o TBS pode ser usado como uma das variáveis do FRAX, ajustando a probabilidade do risco de fratura estimado pela calculadora e ajudando assim na decisão terapêutica. Então, como que isso funcionaria? O Benhur mostrou lá qual que é a carinha do FRAX, né? Então, se a gente entrar online e preencher lá os dados do nosso paciente, né, com idade, fatores de risco, peso, altura, etc. E se a gente insere aqui o valor de densidade mineral óssea e pede para calcular, ele vai nos fornecer o risco de fratura desse paciente, mas ele vai te dar uma teclinha aqui, ó, que te permite ajustar esse cálculo que você fez para o TBS. Então, essa teclinha só aparece se você insere o valor de densidade mineral óssea, porque se você insere, ele entende que você tem uma densitometria, então pode ser que você tenha esse dado. E aí você pede para, você clica, né, e ele te leva para essa outra janelinha, onde é possível incorporar aqui o valor do TBS do seu paciente. Então, esse paciente, por exemplo, fictício, tinha um TBS de 1,2. E aí, esse cálculo de risco, ele é reajustado. Então, de 13 para fratura osteoporótica maior, passou para 15, e de 2,5 para fratura de fêmur, passou para 3. Então, se a gente for pensar aqui, se a gente fosse pensar que se a gente tivesse, né, lá nos Estados Unidos, que é o caso aqui, como o Benhur mostrou, o limiar de intervenção aqui seria 3% para fratura de fêmur, o paciente que não tinha indicação de tratamento passou a ter quando a gente insere o valor de TBS. Então, essa é a recomendação de como a gente deveria usar o TBS na prática. E aí, tentando ser aqui um pouquinho mais prático, eu vou falar de algumas situações em que a gente poderia se utilizar do TBS para nos ajudar nas nossas decisões terapêuticas. Guilherme, você tá tudo bem aí? Você está me ouvindo? Estou te ouvindo, sim. Tudo certo? Então tá. Então, vamos lá. Então, começando com pacientes com osteopenia, que é realmente uma dificuldade, muitas vezes, para a gente. Aquele paciente com um T-score que não é menor que menos 2,5, ele merece tratamento ou não. Então, nós vamos lembrar sempre dos fatores de risco, mas o TBS pode nos ajudar. Então, aqui é um caso da minha prática, um caso simples, mas que eu trouxe para ilustrar isso. Uma mulher de 51 anos que foi encaminhada pelo ortopedista para avaliação de fratura de radiostal, uma fratura tipicamente osteoporótica após queda da própria altura.
E é uma mulher que teve uma menopausa há 3 anos, sem terapia hormonal, sem comorbidade, sem uso de medicação. Um IMC normal e negava tabagismo, etilismo, história familiar de fratura de fêmur. O T-score dela, como vocês observam, é um T-score na faixa de osteopenia. Mas aqui, nesse caso, não é difícil, porque a gente está diante de uma paciente com uma fratura osteoporótica, apesar de não ter uma osteoporose densitométrica. Aqui, essa paciente tem indicação de tratamento, né? E isso é recomendado por todas as sociedades. Aqui é um compilado de quais são as indicações de tratamento de acordo com as últimas diretrizes, né, americanas, a brasileira. Então, a gente vai tratar aqueles pacientes com uma osteoporose densitométrica ou aqueles com uma fratura por trauma de baixo impacto, que é o caso da nossa paciente, ou uma paciente com uma osteopenia, mas que tenha um score elevado de FRAX. Acontece que aí eu pergunto para vocês, e se essa paciente eu tivesse recebido essa paciente 6 meses antes, com essa densitometria, antes dela ter a fratura? Como que eu ia identificar que é uma paciente que tinha um risco aumentado de fratura e que deveria ser tratada? Na verdade, ela tem uma osteopenia, não tinha nenhum fator de risco, e talvez isso me passasse desapercebido na prática. Então, como mesmo eu conseguiria, né, capturar esse risco aumentado dessa paciente? E, na verdade, essa paciente, a gente conseguiu fazer o TBS dela e ela tinha um TBS de 1,11. Se vocês se lembram lá, né, um TBS menor que 1,23 é considerado alto risco de fratura. Então, essa paciente, a gente tem que ficar atenta a ela. E aí, se a gente for seguir a recomendação do ISCD, a gente vai colocar essa paciente no FRAX, e é exatamente o que foi feito aqui. Então, né, coloquei a idade, peso, altura, ela não tinha nenhum fator de risco, como vocês se lembram, e um T-score em colo de fêmur de menos 2,2. Calculei, aqui está o risco dela de fratura osteoporótica maior e fratura de quadril, e aí vamos ajustar para a TBS, porque a gente tem esse dado. Quando a gente ajusta para esse TBS de 1,11, esse risco de fratura osteoporótica maior pula para 6,4 e de fratura de quadril pula de 0,8 para 1,7. E aí o Benhur mostrou para vocês que aqui no Brasil a gente precisa colocar esses números num gráfico para saber se esse paciente dessa idade merece tratamento ou não. E quando a gente faz esse cálculo através do site da Abraço, que é esse site que está aqui, ele já te direciona para esse gráfico, tá? E aí ele já coloca a sua paciente lá no gráfico. Então, com esse ajuste para TBS, a paciente ela se classifica como um risco alto de fratura, tanto de fratura osteoporótica maior, que de fato foi a fratura que ela teve, como de fratura de quadril. Então, realmente, esse é um exemplo simples de como o TBS pode nos ajudar muito em determinados pacientes na nossa prática clínica. Um outro aspecto interessante do TBS é na avaliação de pacientes com ossos pequenos, ou seja, pacientes de baixa estatura. Então, isso também não é raro no nosso dia a dia, e é sabido que, uma vez que a ADEXA é um método em 2 dimensões, ele não leva em consideração a profundidade do osso. Então, pacientes com ossos pequenos, eles vão ter uma DMO subestimada pela densitometria. E isso pode ser um problema, porque talvez a gente possa estar tratando um paciente que não tenha, de fato, um risco grande de fratura. E é interessante que a gente já teve há um tempo atrás a impressão de que os pacientes menores, eles fraturam mais. Mas, na verdade, isso não acontece. Vários trabalhos mostram que quanto mais alto, maior o risco de fratura, quanto maior a estatura do paciente, maior o risco de fratura. E esse é um trabalho um pouco mais recente que confirma essa observação. Então, é um trabalho com quase 800 mil mulheres na pós-menopausa, e elas foram aí divididas de acordo com a altura, com a estatura delas, né, de 5 em 5 centímetros. E o que se observa é que quando quando foi investigado a prevalência,
de osteoporose dessas pacientes, quanto mais baixa a paciente, maior a prevalência de osteoporose em relação às pacientes mais altas, o que é esperado, porque a gente sabe que a DMO por DEXA é subestimada em pacientes pequenas. Por outro lado, a prevalência de fratura prévia, ela é o contrário, ela é maior em pacientes mais altas. E aí, quando essas pacientes foram seguidas por 8 anos, o que se observou é que quanto maior a estatura, de fato, maior era o risco de fratura incidente, né, de novas fraturas acontecerem, com um aumento de 21% no risco para cada aumento de 10 centímetros de altura. Então, é interessante a gente lembrar disso e pensar que pode ser que pacientes pequenas, talvez, né, aí cada caso é um caso, não necessariamente elas precisam ser sempre tratadas. Então, é aquele caso de pacientes de muito baixa estatura, que não tem fator de risco para osteoporose, não tem doença, não usa medicação que reduz massa óssea, nunca fraturaram e que tem aqueles valores de DMO por DEXA persistentemente baixos, que não importa o que você faça, não sei se vocês conseguem lembrar de algum paciente da prática de vocês, a gente trata, dá um bisfosfonato e aquela massa óssea não sai do lugar. Então, será que a gente está, de fato, diante de um paciente com alto risco de fratura, ou nós estamos super tratando baseado no exame de densitometria que subestima a DMO nessas pacientes? E aí a gente avaliou como que seria o TBS nessas mulheres. Então, a gente fez um estudo em parceria com o Dr. Bruno, lá do Mater Dei, aqui de Belo Horizonte, doutora Marta, do HC, aqui de Belo Horizonte, né, e outros colaboradores, e a gente avaliou 342 mulheres que tinham feito densitometria no mesmo local, e separamos elas em 171 casos com menos de 1,44, né, 144 centímetros, e pareamos essas mulheres de baixa estatura para mulheres com uma estatura acima de 1,68, que eram nossos controles. A gente pareou essas mulheres por idade e T-score de coluna lombar. Então, quando a gente observa aqui, ó, o grupo de casos de baixa estatura, de fato, eles têm exatamente a mesma massa DMO na coluna lombar, que foi o critério usado para a gente selecionar esses pacientes. Mas apesar deles terem sido pareados em coluna lombar, quando a gente olha a DMO no colo do fêmur, as pacientes menores de baixa estatura, elas têm sim uma densidade mineral óssea significativamente mais baixa do que os controles. E quando a gente olha o TBS, é justamente o contrário. Os pacientes casos, né, que têm uma DMO baixa, na verdade, eles têm um TBS melhor do que os controles. E isso a gente observa quando a gente plota aqui os dois pacientes, né, os dois grupos de pacientes, classificando essa microarquitetura como normal, parcialmente degradada ou degradada. As pacientes de baixa estatura, 52% dessas pacientes tinham um TBS normal, apesar de uma alta incidência de osteoporose. Então, é uma ferramenta que pode nos ajudar a deixar de tratar um paciente que talvez tenha uma baixa DMO que está sendo superestimada pela densitometria. Então, o que a gente concluiu é que o tamanho do osso não interfere na medida do TBS, e esse resultado sugere que o TBS poderia ser útil na identificação de pacientes com baixa estatura que não merecem tratamento com drogas antiosteoporóticas, a despeito de uma BMD reduzida por DEXA. E as causas secundárias de osteoporose? Então, como eu disse, o TBS pode ajudar principalmente nos pacientes com diabetes tipo 2. Por quê? Porque eles têm um risco maior de fratura, mas paradoxalmente eles têm uma DMO melhor do que de controles. Então, isso aqui é um estudo grande no Canadá, na província de Manitoba, com quase 30 mil mulheres. E o que se observa é que as mulheres com diabetes, que estão aqui em verde, elas têm uma DMO melhor do que as pacientes controle. Por outro lado, quando a gente avalia o TBS dessas pacientes com diabetes, o TBS delas é menor do que os pacientes controle. Então, o TBS parece ser mais sensível nessas pacientes para identificar risco de fratura. E quando a gente faz essa análise de se o TBS é capaz de predizer fratura nas mulheres com diabetes, o que se observa é que ela é tão capaz quanto em pacientes controle. Então, na verdade, o TBS é um bom preditor de fratura em pacientes com diabetes tipo 2.
Aqueles pacientes em uso crônico de corticoide, o TBS também pode ser útil, porque esses pacientes também estão naquele grupo de pacientes que fraturam com uma DMO mais alta. Então, esse é um trabalho em que 69 pacientes usuários de corticoide foram comparados a controles, e o que se observa é que a DMO de coluna deles é semelhante, enquanto que o TBS foi o único capaz de distinguir os controles daqueles que usavam corticoide. Então, os pacientes em uso de corticoide em amarelinho, né, marronzinho, eles são menores, eles tiveram um TBS menor do que os pacientes do grupo controle. E esse é um outro estudo com 1.520 participantes, usuários de corticoide ou não, com fratura ou não, e o que se observa é que a DMO de coluna lombar ela é igualzinha naqueles pacientes que usam glicocorticoide, que não usam, e naqueles que usam e fraturaram. Por outro lado, o TBS ele é menor naqueles usuários de glicocorticoide que fraturaram, ou nos usuários de glicocorticoide sem fratura, do que nos pacientes controle. E por último, a acromegalia, que também é uma doença mais rara, mas que para nós endócrinos é um dado importante, porque são pacientes que fraturam mais, no entanto, eles têm uma DMO melhor do que controle, e isso é um trabalho pequeno também, que ainda não está publicado, mas que a gente observou que os pacientes com acromegalia, eles têm, apesar deles fraturarem mais, nenhum deles aqui dessa coorte tiveram diagnóstico de osteoporose densitométrica, a maioria deles com uma densidade mineral óssea, inclusive normal, e quando a gente olha o TBS deles é justamente o oposto. Então, aqueles pacientes que estavam aqui, né, nenhum deles com osteoporose, quando a gente avalia o TBS, 58% tinham de fato uma microarquitetura degradada quando avaliada por TBS. E por último, existem, na verdade, outras condições, causas secundárias de osteoporose, né, e de fratura, em que o TBS pode ser útil, tá? Aqui são outros exemplos, e hoje a gente tem muito mais outros casos aí publicados na literatura. E por último, eu vou falar um pouquinho da interferência da osteoartrite e de fratura vertebral na avaliação de TBS. Então, como eu disse lá no início, né, dessa apresentação, a osteoartrite e a fratura vertebral, elas interferem menos no TBS do que na avaliação de DMO. Então, esse é um estudo para exemplificar isso, de 1.200 mulheres, tá, que tiveram uma avaliação radiológica da gravidade de osteoartrite de coluna. E elas foram classificadas essa é uma classificação de osteoartrite, né? 0 a 1 considerada ausente, desculpa, aqui está errado. E quando elas tinham classificação 2, 3 ou 4, era uma osteoartrite considerada presente, mínima, moderada ou grave. E aí, quando a gente avalia a DMO desses pacientes, a gente vê que quanto maior o grau, a severidade da osteoartrite, maior a DMO, como a gente sabe, que a osteoartrite, de fato, aumenta de maneira falsa a DMO. E no TBS, isso simplesmente não teve nenhum efeito. E, por último, esse estudo um pouquinho, né, que ele é mais recente, do ano passado, que avaliou se as fraturas de compressão de vértebras lombares interfeririam em TBS, assim como a gente sabe que eles interferem na medida de DMO. Foram 377 participantes, sendo 175 deles com fratura de L1, tá? E 202 controles sem a fratura de L1. E aí o que a gente observa na DMO, essa linha aqui azul, representam os pacientes sem fratura, tá? De L1, e esses outros todos com fraturas com diferentes graus de severidade e fraturas recentes ou antigas. Aí o que a gente vê é que todos os grupos de pacientes fraturados, eles têm uma DMO maior do que naqueles sem fratura. E quando a gente avalia TBS, na verdade, isso não faz diferença. Então, de fato, nesse estudo, o TBS não alterou, não se alterou pela presença da fratura vertebral. Então, para concluir, apesar de ser um importante preditor de fratura na prática clínica, a medida da DMO por DEXA tem limitações, uma vez que o risco de fratura depende não apenas da densidade, mas também da qualidade óssea,
e desses fatores clínicos de risco. A avaliação dos fatores clínicos de risco e a pesquisa de fraturas é sempre muito importante, porque isso vai nos ajudar a identificar pacientes com alto risco de fratura e indicar tratamento farmacológico, mesmo que o paciente não tenha osteoporose densitométrica. Mas esses métodos que auxiliem na avaliação da qualidade óssea, quando eles são acessíveis na prática clínica, né, como o TBS, que a gente acabou de conversar, eles podem nos ajudar a predizer o risco de fratura. O TBS é um índice indireto que estima a microarquitetura óssea, a partir de imagens de densitometria da coluna lombar. Ele prediz o risco muito bem, tá? O risco de fraturas em mulheres e homens acima de 40 anos. Ele pode ser usado como uma das variáveis do FRAX para ajustar a probabilidade de fratura e, portanto, indicar tratamento. Sofre menos interferência de osteoartrite ou de fratura vertebral, que é a medida da DMO por DEXA, e pode ser particularmente benéfico para a predição de fraturas em pacientes com causas secundárias de osteoporose, como diabetes, uso de corticoide, acromegalia, hiperparo primário, entre outros. Eu acho que era isso. Queria agradecer vocês estarem aí ainda, nessa já tarde da noite, e lembrar do 9º Brado, né, que acontece de 21 a 24 de abril online. Eu acho que todos aqui vão adorar, se tiverem interesse em osteometabolismo. Acho que era isso. Muitíssimo obrigado. Gostei dos teus relatos pessoais, né? Falando daqueles pacientes que tu tenta realmente tratar eles, eles não ganham massa óssea. Acontece naqueles em especial com a estatura baixa. Não apenas, né, com a estatura baixa, acontece em outros também. Constantemente eu recebo ligações assim de clínicos do Brasil inteiro falando assim, Guilherme, mas esse é um problema do equipamento do paciente. Aí o problema é um pouco mais sério, na verdade. Vai depender muito da qualidade do serviço que está sendo usado também, né? Para monitorar esse paciente. Tem todo esse lado também. Várias variáveis. Temos uma perguntinha aqui, eu já vou começar por ela, e depois tem uma colega nossa que pediu para fazer uma perguntinha, eu vou abrir o microfone para ela. A primeira pergunta vem da Marveri Duarte, que ela pergunta se o FRAX, se os dados, os resultados do FRAX são confiáveis na avaliação do risco de fratura, especificamente em pacientes com doença renal crônica. Vocês têm algum conhecimento nisso em específico? Quer falar, Benhu? Deixa a pessoa abrir o microfone. Está me ouvindo direitinho? Às vezes eu falo um tempão e o microfone está fechado. Né? Não, veja só, os dados que a gente usa no FRAX hoje, eles foram validados para o Brasil a partir de 2013. O FRAX foi desenvolvido, mas em cada local que ele é utilizado, ele precisa de ser calibrado para a epidemiologia das fraturas daquela região, daquele país, e também para a mortalidade. Esses são os dois parâmetros que permitem que você calibre a ferramenta para a utilização no seu país. Isso foi feito no Brasil, em 2013. E, evidentemente, quer dizer, a ideia por trás do FRAX é que essa ferramenta seja, à medida que novos dados mais robustos de epidemiologia surjam, você pode e deve recalibrar. Né? Então, essa não é uma limitação, essa é uma característica de uma ferramenta de predição de risco. Né? Ela pode e deve ser ajustada à medida que novos dados surjam. Né? Uma grande questão na formulação original do FRAX, na grande equação de regressão que é o FRAX, é quais variáveis, quais desfechos seriam incluídos. Né? Eu digo sempre que todos nós temos a nossa lista de desejos, né, de coisas que a gente gostaria de ver incluído no FRAX. Risco de queda, né? Eu gostaria de ver lá. Vários fatores que são dicotômicos, sim ou não, eu gostaria de ver a estratificação deles. Isso serve para corticoide, para tabagismo, enfim. A grande questão é que os dados que geraram a equação inicial do FRAX foram grandes coortes observacionais, mas que nem todos os dados foram coletados nessas coortes. Então, entraram na construção aqueles 10 fatores clínicos de risco que nós vemos na ferramenta online, quando você vai clicar lá, idade, história parental de fratura, história de artrite reumatoide. Foi porque nós tínhamos dados nas coortes originais que geraram a fórmula do FRAX. Né? Então, por exemplo, a pergunta específica com relação à doença renal crônica, sem sombra de dúvida, é um dos grandes
É uma das grandes discussões que nós temos, né? Até na etiologia da baixa massa óssea que nós vemos nesses pacientes, se isso é osteoporose pós-menopausa ou osteoporose primária, ou se nós estamos diante da doença osteomineral, da doença renal crônica, há uma série de discussões muito interessantes. Então, a validação específica do FRAX para os pacientes com doença renal crônica certamente tem as suas limitações. Há uma série de publicações tentando estabelecer a validade e a utilidade, mas, de uma forma geral, quer dizer, na construção do FRAX, esses dados de pacientes com insuficiência renal crônica não entram na formulação e, certamente, a utilização deles para esses pacientes sofre uma limitação importante. Eu não sei se essa é exatamente a dúvida de quem me perguntou, né? Mas essa é a grande questão. A boa mensagem para o Brasil, agora em 2021, é que nós estamos na iminência de haver uma nova recalibração do nosso FRAX Brasil, com os dados de um estudo epidemiológico que a gente teve o privilégio de participar dele, que certamente vai representar de forma mais real os nossos dados, né? E isso como a Bárbara disse, eu gostei muito do adjetivo, é a beleza da ferramenta, é a possibilidade dela ser aperfeiçoada à medida que novos dados vão surgindo, né? Mas nós temos que entender que ela tem limitações, né? Como toda ferramenta de predição de risco, e o tirocínio clínico deve ser exercido nessas áreas mais cinzentas, como é a doença renal crônica, de forma ainda mais intensiva. É só um algoritmo, não é uma inteligência artificial, né? Tem mais informações que vocês devem levar em conta, não só o valor final dado ali, né? Eu gostei muito da Bárbara que ela mostrou o link da Abraço, realmente tem dentro do site da Abraço, é possível acessar o FRAX com o ajuste, então com a participação do Benhur, do estudo também, que tem os gráficos e vocês podem explorar bem. É só entrar, abraço.org.br, e aí lá dentro tem um acesso ao FRAX, quem tiver dúvida, quem quiser explorar um pouquinho mais, é bem interessante. Só preste atenção que são duas fases. Primeiro você calcula o FRAX, depois você inclui as informações dentro dessas planilhas, desses gráficos e tudo mais. Obrigado, Benhur. Bárbara, quer falar alguma coisinha específica a respeito dessa pergunta? Então, eu vou abrir a nossa aluna aqui, a Alessandra Nascimento Barbosa, que ela queria fazer uma pergunta. Eu vou abrir o seu microfone, tá, Alessandra? Então, se você estiver aí, pode desbloquear o seu microfone e você pode falar. Vamos só esperar ela. Deixa eu pedir para ela ativar o som. Vamos ver se ela ativa. Se não, continuamos. Acho que não. Depois a coisa ela pergunta de novo aqui. Eu queria só comentar sobre o assunto que a Bárbara levantou, que são sobre os ossos pequenos, os pacientes com baixa estatura na densitometria. Isso é um problema que eu tenho visto, que é principalmente com paciente com nanismo, né? Que é a grande dúvida, né? Eu pelo menos o ano passado eu recebi 4 ou 5 dúvidas a respeito desses pacientes. E no final das contas a gente não tem muito o que fazer, né? O exame é feito, mas a gente não tem como corrigir aquele resultado final. A minha dúvida que eu falo, e a minha pergunta é para os dois, é possível em alguma escala a gente criar um algoritmo de correção? Eu sei que isso é muito de engenharia, mas pensando no ponto de vista que vocês já conhecem do valor de BMD, T-score, pensando no ponto de vista de banco de dados, será que é possível a gente fazer um ajuste disso? Existe uma proposta já antiga, Guilherme, que é o cálculo da densidade mineral óssea volumétrica a partir da densidade mineral óssea areal, que é o que a gente mede com a densitometria. Então, existe uma fórmula, que eu não vou lembrar de cabeça, mas que envolve BMC e área. Então, se você tem o BMC e a área da sua região avaliada, você consegue estimar a densidade volumétrica, a densidade volumétrica calculada. E aí, a questão é, o que a gente faz com esse número de densidade mineral óssea volumétrica? Então, a gente teria que ter um banco de dados que classificasse aquilo em termos de desvio padrão, igual a gente faz com o T-score. Na verdade, existe esse banco de dados americano, então existe inclusive um site que a gente consegue jogar a nossa densidade volumétrica
e tentar estimar o que seria o T-score daquele paciente, mas ainda é falho, porque não é um banco de dados nosso, né? Então tem essas falhas, mas é a única maneira que eu acabei, né? Assim, não sei se o Benhur sabe de uma outra forma, mas assim, usando só as ferramentas que a gente tem, o que eu acho que a gente poderia tentar fazer é esse cálculo de densidade volumétrica. Existe, claro, se você quiser fazer uma tomografia computadorizada, sim. né, e fazer o cálculo real da densidade volumétrica, né, mas aí é outro patamar, a gente não está, isso não é disponível para todos, né, mas assim, o que é disponível que eu consigo pensar é isso. Assim, também não tenho nenhuma. A única coisa que me vem à mente, mas não é especificamente nesse paciente crônico, é na densitometria pediátrica, né? Onde o ajuste pela altura, né? Ainda também é uma zona de discussões, né? Para você fazer o ajuste do seu Z-score que você mediu para a altura desse paciente, para a massa muscular, também não há um consenso de qual é a melhor maneira de fazer isso. Também há sites que você pode inserir esse valor, mas eles foram criados especificamente usando o OLOG para uma população. A extrapolação disso para a nossa população é muito complicado. Mas é um ponto, especificamente na interpretação da densitometria em crianças, que é fundamental, né? Uhum. Mas aí entram outras questões, como o estágio de Tanner, né? Qual é o grau de maturação, a idade óssea, ou seja, a interpretação da densitometria pediátrica realmente é uma especialidade à parte. Eu confesso que a minha experiência com isso é praticamente muito pequena, né? Mas realmente é uma área onde me lembra essa questão da altura como sendo um fator fundamental para você interpretar, né? E não tirar conclusões apressadas de que esse paciente tem a massa óssea baixa ou que ele está normal, só porque, na verdade, às vezes ele é menor ou ele é maior, e isso realmente implica em mudança na interpretação. Uhum. Deixa eu fazer uma pergunta que talvez seja uma pergunta superficial para falar de TBS, mas o Benhur trouxe agora sobre 2 equipamentos, né? Vai depender do equipamento que você vai fazer a densitometria do paciente pediátrico, no caso. No paciente que a gente vai fazer o TBS, equipamentos diferentes podem gerar resultados diferentes? De fabricantes diferentes? Sim, a gente não Lógico, no deve mesmo também... paciente, não, comparar, né? Claro. entendo. Não, é igual, funciona como a DMO, né? A gente não deve comparar DMOs e T-scores, etc., de fabricantes diferentes, de máquinas diferentes, né? A gente deve sempre fazer o monitoramento na mesma máquina, no mesmo fabricante, e sim, existe essa possibilidade de diferença. Lembrar que existe também algumas máquinas, alguns densitômetros, né, que a gente não consegue fazer o TBS, que são aqueles densitômetros mais antigos. Eu não sei se ainda né, da prática de algum de vocês, né, com o Pencil Beam, etc., né, das pessoas que estão nos assistindo, né, os densitômetros mais antigos. Eu acho que eu nem lembro os nomes, né, o Guilherme com certeza sabe falar, né, mas também é interessante a gente lembrar disso. E esses densitômetros, existem estudos comparando mesmo, existe muitas vezes um erro sistemático de aparentemente um TBS mais degradado naquelas imagens que tem uma definição menor, né? Tem isso também, né? Não, é só para complementar, né? Quer dizer, uma coisa importante, quer dizer, o fato do software do TBS fazer a análise da imagem adquirida pode gerar, às vezes, a sensação de que os cuidados essenciais com a imagem da aquisição e da análise densitométrica sejam desnecessários. Não são, né? A primeira parte, inclusive na avaliação de um exame de TBS, os mesmos cuidados para detecção de margens, para posicionamento, precisam de ser feitos. Um exame mal adquirido e mal analisado, ele vai ter um resultado densitométrico convencional enganoso, e isso se reflete também no TBS. O TBS não corrige isso automaticamente. Então, é só para chamar a atenção, assim, só para poder a gente lembrar dessas coisas básicas que servem para a densitometria e que se extrapolam também para o TBS, né? Porque pode parecer que, olha, qualquer coisa que eu faça para ali adquirir, o TBS vai gerar um resultado, mas
com as mesmas questões que a gente tem com a densitometria, de posicionamento adequado, análise adequada, são importantes, né? Se você tem fratura, detecção de contorno inadequado, olha, o valor que você vai gerar não vai refletir. E aí o problema não é do método em si, mas é exatamente dos problemas que nós incluímos aí no método. Então, isso não podemos sempre lembrar desse aspecto. A aplicação do controle de qualidade de densitometria, ele funciona da mesma forma no TBS. Eles têm que funcionar full time para que a gente tenha realmente um resultado adequado. Resultados acurados e precisos. Só para ilustrar, a Ângela Leal de Sergipe, eu acho, se não me engano, ela é de Aracaju, acho que eu conheço ela, hein? Ela é endócrina, se não me engano, de lá. Comentou a gente aqui no chat só sobre o cálculo, então, a respeito da BMD volumétrica, né? E ela disse que é o artigo do Carter, se não me engano, isso. Baseado no artigo de Carter, isso. Vai fazer. Então, utiliza a BMD volumétrica, para ser BMD dividida a raiz quadrada da área óssea de L1 a L4, assim como do fêmur e do corpo inteiro. Então, é a raiz quadrada da área óssea. Ai, ela lembrou a fórmula. Olha aí, é que ela tem tá uma possibilidade. Estudo, se não me engano. Ela tá trabalhando no estudo agora, por isso. Até passou outros casos aqui dela também. Um ano após tratamento efetivo. Vocês conseguem ver o chat aí também? O bate-papo? Lá embaixo deve ter um balãozinho bate-papo. Aí mostrei, vamos o caso hipotireoidismo. Pois é a Ângela, né? Isso. Ô, Ângela, a Ângela está comentando que ela está encontrando um resultado não esperado para pacientes com hiperparatiroidismo, eu não sei se primário, secundário, mas hiperparatiroidismo grave, que depois de operar, né, eu imagino, tratamento efetivo, imagino que ela esteja falando de paratiroidectomia, eles tiveram ganho de massa óssea, mas não tiveram a melhora de TBS, tiveram até uma redução. Isso não é exclusividade sua, tá, Ângela? Tem vários autores que tiveram essa... Eu mesma, assim, eu também fiz avaliação longitudinal de hiperpara quando eu estava lá no doutorado e eu encontrei a mesma coisa. Ou não variou o TBS após a cirurgia, ou alguns tiveram até queda, mas assim, sem variação significativa nessas avaliações longitudinais pós-paratiroidectomia. Existe, sim, autor que observou melhora do TBS pós-cirurgia. Se eu não me engano, eu me lembro aqui de pelo menos 2 artigos, porque tem vários autores que já avaliaram isso, mas pelo menos uns 3 ou 4 artigos publicados não encontraram melhora significativa pós-paratiroidectomia. Eu não sei te explicar a causa disso, sinceramente. É interessante porque, de fato, a gente tem um ganho de massa óssea e não tem melhora de TBS. E quando a gente olha melhora de parâmetro por tomografia de alta resolução, que também avalia microarquitetura, o pós-operatório dos pacientes com hiperpara, eles têm sim ganho de número de trabéculas, de espessura de trabéculas, então eles têm uma melhora da microarquitetura trabecular. Então, realmente, eu nunca consegui decifrar esse achado, mas que não é um achado exclusivo seu. É um pano para a manga aí, para a gente tentar entender isso. Tá certo. Gente, 9h30 quase, quero me despedir de vocês, agradecer pela presença, agradecer pela paciência de todos também, de estar até às 9h30 da noite, mas acho que não é paciência também, porque essas aulas estrelares que tivemos hoje à noite, não podemos nem reclamar, né? Eu acho que todos estão bem acordados aí, e pelo menos sonhar com o ótimo metabolismo, parte de nós vamos fazer isso. Então, muito obrigado. A Karine também agradeceu para a gente aqui, agradecendo a todos a presença, agradecendo o Benhur, agradecendo a Bárbara, obrigado mesmo, obrigado pela iniciativa de estar aqui também. Esperamos poder fazer mais e contar com vocês nas próximas também. Eu que agradeço, Guilherme, a todos que estão aí nos ouvindo, Benhur, foi uma honra dividir essa mesa virtual com você. Estou aí disponível para a gente repetir a dose outras vezes. Obrigada pelo convite. Cris, foi um privilégio enorme também estar com amigos queridos como o Guilherme, a Bárbara, são realmente uma oportunidade fantástica.
É a única maneira de nós estarmos juntos nesse momento, mas é a melhor possível, e eu fico muito grato por isso, né? E para quem ficou com a gente aí até agora também, nos honrando aí com a presença, a gente espera sempre continuar com essa paixão sem remédio, que é a osteoporose, as doenças osteometabólicas, todos nós compartilhamos, né? Um abraço, continuem seguros aí, e que Deus tome conta de nós sempre. Amém. Obrigado, um grande abraço e boa noite a todos. Boa noite. Boa Até noite. mais.